Vamos falar um pouquinho dos defeitos da raça? Vamos. Agora com imagens agora, né? Exato. Pode passar, Igor. Isso. Isso é o que a gente comentou lá no começo, né? Que essas questões aí vão influenciar diretamente em outros quesitos, né? Esse peito muito redondo, peito muito proeminente, né? Que vai atrapalhar o conjunto dele, a forma dele, né? Esse peito não ficou bacana porque está muito proeminente e ele vai a aparência de estar deitado no puleiro. Isso. Esse peito, às vezes, também pode acontecer, igual eu comentei lá, pode ser excesso de gordura, sim, mas se isso for uma ave que você vê que sempre tá, os filhotes dela tá saindo dessa forma, tudo, então é uma ave que você deve prestar muita atenção e tirar do seu plantel, né? E aí vem a questão também do manejo, né, Bruno? Exato. E se ela tá com esse peito aí e sabe-se que é gordura, coloca numa voadeira, coloca para voar bastante, né? Aí uns 25, 30 dias para voar, que esse peito com certeza vai ajustar, né? Exato, evitar de dar Farinhada, comidas muito gordurosas, né? Então, aí vai para, igual o Sten falou, é o manejo do criador, né? Pode passar, Igor. Aí é aquele ponto em que eu falei que me dá até coceira, né? Quando eu vejo um pipe de dorso plano. Não tenho nem o que falar muito, né, gente? O pipe, a forma dele é ovalada, como os colegas já falaram anteriormente. Se você tem um bicho com dorso plano, a forma ovalada já não existe mais. Então já descaracteriza por completamente a raça. Então eu, particularmente, uma ave, quando eu olho aqui em casa e eu vejo que o dorso dela está plano, eu não penso duas vezes. Tchau, tchau, vai embora. Não tenho nem o que pensar em trabalhar mais com ela. É uma ave que eu, Sebastião, particularmente não uso sequer para trabalho. Ela pode ser pequenininha, pode ter uma boa cabeça, eu não vou usar simplesmente pelo fato do dorso plano. E ela perde a elegância dela, né? Porque a elegância do Fife é ter esse peito proeminente, né? E esse dorso arredondado. Então, ela tendo o dorso plano, ela perde totalmente a elegância dela. Não se apresenta como um Fife Fancy, né? Tá aí a imagem comparativa, né? Então, fica uma ave feia, né? De se ver, né? Feio já é até um elogio para isso aí, né? E concordo com o Tião. Eu acho que deve ser uma ave que tem que ser retirada do plantel. Não deve se usar mesmo uma ave dessa, porque ela vai transmitir isso para os filhotes, certeza, né? E nunca você vai conseguir chegar num padrão ideal da raça, né? Da próxima aí. Essa próxima aí é a questão do abdômen saliente, né? Eu comentei agora há pouco sobre, às vezes, plumagem solta, dá um acabamento ruim ali na parte ali da cloaca ali. Aí é a questão do abdômen, né? Observem que essa ave aí tem diversos outros defeitos visíveis, mas vamos falar apenas sobre o abdômen, que é o ponto em questão. Essa ave ela deixou de ser ovalada e passou a ser quadrada, né? Aquadradada, vamos dizer assim. Então, ou seja, é isso que a gente busca? Não, não é isso que eu busco. Então, para mim, hoje ela não serve como uma ave que possa me agregar aqui em casa. Não só agregar, ela pode não agregar na sua casa, como também num criador, né? Um criador que quer chegar ao standard da raça, né? Não deve se usar uma ave dessa para o seu plantel, né? Sempre procurar uma ave com acabamento de cloaca ali bem perfeito, né? Às vezes, sim, como o Sten falou, uma ave nevada, às vezes ela tem um excesso de pena, né? Pode sim acontecer. Mas prestar muita atenção nisso. Essas penas longas aí atrapalharam. Não estou nem falando do restante da ave, né? Sim. Essa questão de plumagem, né? Ali ela atrapalhou a parte da cloaca, o peito, né? Está muito longo. Por as penas serem muito longas, ela está com bastante facho, né? Está escondendo as asas dentro desses fachos. E o pescoço, né? As penas são muito fofas e longas, que nem pescoço está marcando mais de tanta pena que ele tem ali, né? Pena solta que ele tem no pescoço. Exato.
cabeça grande e plana. Olha a diferença do que a gente estava falando, de uma cabeça arredondada, né? Uma forma de um ovo, uma cabeça plana. Olha a cabeça chata desse Fife. Tira a harmonia dele, né? Você vê que ela não tem, ela é quadrada, né? Ali no desenho que está ilustrando. Apareceu até a linha aqui, ó, quadradinha. Ó. Então. E eu diria que essa questão aí da cabeça plana, né? Passa direto, tem influência direta na genética dos filhotes, porque passa direto isso aí, essa questão. O que não atrapalha só a cabeça da ave em si, né? Atrapalha a harmonia, né? Atrapalha toda a harmonia, e essa harmonia aí, se você acasalar uma ave dessa dentro do seu plantel, você está estragando toda a linhagem, porque vai passar direto essa questão aí. Exato. Como a gente anda falando mesmo, né? Aí o criador tem que ter uma noção, né? Tem que pegar o manual, comparar, pô, deixa eu olhar aqui, ó. Cabeça, será que esse Fife tá com a cabeça igual do manual que eu preciso chegar, né? Então tudo é leitura, estudo para chegar na ave perfeita, né? Porque hoje, se você não estudar e não se aperfeiçoar e não buscar conhecimento, você vai acabar ficando para trás, vai se iludir, vai se desgostar da criação e vai desistir em menos de um ano. Em menos de um ano, exatamente. É o que acontece muito, né, Adriano? Muitos criadores começam com a raça, acha que lá no brasileiro, pô, vou comprar duas aves, dois campeões 90 pontos, vou cruzar eles, vou tirar só passa dos campeões. Errado, não vá com esse pensamento. Vai estudar, vai aprender sobre a raça, estuda sobre a raça que você vai criar. Dou um conselho a quem é um criador iniciante: não comece com muitas raças, tente ser 2 ou 3 no máximo, estuda elas a fundo, veja os defeitos dela, cria ela para você ver como que você vai aprender sobre a criação, né? Sobre como criar o Fife, o raça espanhola, que seja, um Arlequim, né? Toda raça ela tem suas manhas, né? E a principal é o conhecimento. Uma coisa que eu diria, assim, para quem começa hoje, né? Vou te complementar, né? Quem começa hoje, tenta seguir uma linha de pensamento, né? Não adianta você criar Fife, que é um canário de forma, e eu vou criar frisado porque eu acho bonito, um fiorino, né? E vou criar oso, que é um canário de posição. Você entrar no seu canário, você não vai ter um referencial, né? Pô, o Fife, aí tu vai querer comparar com o oso, aí daqui a pouco você vai querer comparar com o fiorino. São raças diferentes, têm suas peculiaridades. Então, assim, você vai criar Fife, forma, segue na forma, né? Vou criar o Border, vou criar o Fife, vou criar o raça espanhola, né, o Gloucester. Então, vai seguindo numa categoria só, né? Numa determinada raça só, né? Se misturar, você vai se perder. Exato. E aí é o que a gente vem falando, né? A questão das asas longas, né? Essas aí desalinharam e ficaram desproporcionais. Eu não sei se foi o momento aí da foto também, mas como ele me parece ser um canário mais pesado, gordo, ele até tem uma forma bacana, mas como ele se agachou no momento da foto, e as asas acabaram se sobressaindo e ele abaixou a cauda. Então não é o que se busca, não é o que se quer no Fife hoje. Tchau. O Bruno caiu. Eu acho que não caiu. Perfeito. Ratifica aí tudo que você falou. Essa questão da asa, como a gente já tinha falado antes também, fica deselegante a vista, né? Você olha, já dá um desagrado. O primeiro impacto já desagrada. E aí
aqui a gente está falando a questão em referência às asas que ficaram feias, né? Que sobressaíram para trás, né? Mas se Isso. você for analisar a fundo a foto, o que atrapalhou ele foi o peito, né? Que ele está muito gordo, então ele acabou Sim. se agachando e ele não tem perna para fazer posição. As pernas são muito curtas. Se ele Exato. tivesse se ele tivesse pernas longas, com certeza ele seria um canário mais altivo e ele não iria despontar essas asas, elas iriam se assentar em cima da cauda dele. Eu vou até me atrever a dizer que é um pássaro que possivelmente estivesse doente, né? Porque ele está ali meio com o olho meio que não muito bem aberto, tá meio emboladinho. Então, assim, é até a questão de um dos itens, né, lá, né? A condição da ave, né? Posição em movimento, bicho muito letárgico, ele está muito paradinho, ou seja, parou demais, caiu sobre o puleiro. Além da posição em movimento, ele vai perder ponto lá nas asas, porque jogou a asa para trás, vai perder ponto lá em posição, porque acabou com a posição da ave, abriu o facho lateral, perdeu ponto em plumagem, ou seja, um detalhezinho detonou a ave. Exatamente. Pescoço. O Fife, um dos seus itens de avaliação é o pescoço, precisa ser o pescoço bem destacado, mostrando, né, a diferenciação do dorso para a cabeça, bem evidente, né? E na foto aí a gente mostra esse Fife aí totalmente sem pescoço, que atrapalhou todo o conjunto dele. Parece que a cabeça dele está enterrada dentro, né? E não é o que se busca no Fife. Ele precisa sim mostrar o pescoço. Exato. E aquela marcação de nuca que a gente fala, né? É o reverso, né? A curva reversa, ele precisa ter essa curva reversa. Tá até Muito pontilhado, tradicional né? no border, né? Isso. No desenho aqui tá até pontilhado, né? Onde é a referência, né? O tamanho, ó. Tamanho superior a 11,9? 12,9. 12,9, quer dizer, 11,5, né? Também, tamanho superior é desclassificatório. Uma ave muito grande, é o que o Sten falou, ela acaba passando a ser um mini border, né? Um border pequeno, né? O intermediário que a gente falou lá no começo. Exato. Aí fala sobre tamanho superior a 11,5, porque 11,5 seria o tamanho ideal para a raça, né? Aí, a partir daí, já começa a ser penalizado. E aí, sabe que o tamanho limite lá, o Sten já falou aí, né, Sten? 12,9. 12,9. Isso aí. Aí já é desclassificante. Passou daí, já não tem mais chance. É desclassificante realmente. Até a medida comentada vai ser penalizado. Aí a questão de quantos pontos vai ser penalizado, Tião? Bom, vai depender do grau de... Me ajuda aí. Grau de... Fugiu a palavra. Do grau do defeito em si. Então, se... do tamanho dele. Oi? Do grau de tamanho dele, né? Isso, do grau do defeito. Isso. Pô, passou 2, 3 centímetros ali, milímetros. Beleza. Passou um centímetro inteiro. Aí já vai perder um pouquinho mais de ponto. Então, aí vai conforme o grau do defeito. Né? Eu não estou com o meu manual aqui, mas o border é 15, né? Me corrija. Isso. Border. 15, né? Exato. É, né? Então, assim, ó, um Fife com 13 centímetros, né? E seria um Fife grande, né? Mas então vamos comparar com o border. Um border, o tamanho padrão dele seria 15. Mas a gente já vê border aí com 14,5 bons borders, né? Então um Fife bom com 13, tá, mas ele é um Fife ou é um border? Já pequeno. É um mini border. É um mini border, né? Então deve ser border, penalizado, sim. O border é entre 14 e 15,5. Exatamente. Então fica aquela ave duvidosa, né? Que dentro do criador, com certeza deve ser eliminada. Mesmo ele tendo todos os outros itens perfeitos, uma ave grande acima de 12,9, 13, com certeza deve ser eliminada do plantel. Exato. Vamos passar para o próximo. Plumagem solta e cor opaca.
Aí cai naquilo que a gente falou, ó, o excesso de plumagem, né, das aves, né, solta aqui, ó, e sem brilho, né, aquela ave que não tem brilho na plumagem, né, aquela cor morta, né, que a gente fala, né, sem intensidade de cor, ela vai ser penalizada, né. Muitas É a vezes mesma ave, é aquela mesma ave anterior que a gente até havia comentado sobre isso, né? Sobre os Exato. fachos. Muitas vezes a gente não sabe nem se é um intenso, se é um nevado, se é um intenso com shimmer. Com shimmer. Não fica É uma ave até que pode ser, de repente, numa mesa de julgamento, pode ser desclassificada por categoria insuficiente, né? Categoria Exato. insuficiente. Aqui, eu quero pegar esse ponto agora aí, porque eu sei que depois a galera fica perguntando, a galera fica doida. Shimmer num canário de porte. Geralmente o pessoal vê no canário de cor. Como é que eu consigo detectar isso? Vai, tchau. Tchau. Tchau, caiu. Bom, vamos lá. Os intensos, eles realmente precisam ser intensos, né, no canário de porte. Claro que eles não são canários de cor, né, que vão ter aquela intensidade, vamos supor um amarelo intenso, que é aquela cor vívida desde a sua raiz até a ponta, que vai o intenso, né? O canário de porte, por ele já vir por muitos cruzamentos intenso, nevado, alguns às vezes ficam nesse meio caminho que se fica na dúvida se é um intenso, é um nevado, ou é um intenso com shimmer. O correto dessa dúvida seria desclassificar a ave por falta de categoria, né? Mas acontece sim os intensos, principalmente fêmeas, terem esse problema do nevadismo, né, que seria o shimmer, né, no pescoço da ave e no dorso dela. Geralmente aparece nos intensos essa questão do shimmer. Mas isso o famoso já vem... colarzinho, né? Oi? O famoso colarzinho. Colarzinho do nevado, né? É. Mas geralmente aparece muito nas fêmeas, eu vejo, Sim, né, sim. acontecer isso nas fêmeas. Machos, dificilmente você vai ver essa questão do shimmer. É até uma das formas que a gente busca sexar as aves, né? Você olha aquele colarzinho aqui, já identifica logo como fêmea. Exatamente o que eu ia Apesar falar. que ultimamente eu tenho visto uns machos também apresentando. Mas eu não vi ainda. É algo mais específico realmente em fêmeas. Exato. Mas aí é incidência direta de genética. Não tem manejo, sim. Não é alimentação, Sim. Não é nada. É incidência direta de genética. E algo que é até mais visível para quem não está acostumado de ver, nos melânicos você vê com mais facilidade. Exato. Nos lipocrômicos nevados é mais difícil de se conseguir enxergar para quem não está acostumado. Já nos melânicos você olha e você identifica logo. E tem algumas aves, como o Adriano falou, que tem tanto shimmer que dá a impressão de ser uma ave nevada. Quando na verdade não é. Não é intensa, né? Isso. Exatamente. E aí o juiz tem que ir lá, pegar na mão, pegar as caudas, né? As penas longas para ver, mas o lipocromo intenso, ele vai até o fim da pena ou ele fica só até o meio, né? Ele tem a nuvem do bordeado da pena ou ele não tem, né? Esse nevadismo está só no pescoço ou está distribuído no corpo inteiro, né? Então, para não correr esse risco, corretamente o juiz vai desclassificar ele por falta de categoria. Exato. Vai nessa, Tião? Vamos lá, cauda longa e aberta. É só exemplificando aquilo que eu mesmo já falei anteriormente, né? Cauda não, Tião. Posição. Desculpa, passei um slide aqui. É porque a minha net está travando, não estou conseguindo acompanhar vocês por aí, estou acompanhando por aqui. Tá. Posição muito distante de 60 graus. Então tá aí, a mesma ave sendo usada como exemplo à esquerda, e à direita tem uma ave que é até muito graciosa, só que a posição dela não agrada. Até tem uma explicação. Visto que até uns anos atrás,
a raça não exigia a posição que exige hoje. Então era comum se ver Five Fence com posição baixinha, assim, caída sobre o puleiro. Alguns até chamavam de patinho. Patinhos. Porque lembra muito realmente um patinho, né? Acompanhei julgamento no Brasileiro com aves campeãs dessa forma aí, lindíssimas por sinal, mas como o padrão mudou e exige hoje uma ave mais altiva, isso aí hoje para a gente já não serve. Eu vou complementar o Tião, esse da direita, por mais bonito que seja, né? Cauda pequena, a asa aderida, cabeça redondinha, né? Mas ele é redondo. Exato. Sim. E o Fife tem que ser oval. Lembrando Então, disso. Esse da direita é redondo. Foi por isso que eu falei que era como era antigamente. Exato. Antigamente era mais redondinho e mais baixinho. Hoje nós temos uma ave oval e mais elevada, mais em pé, né? Cauda longa e aberta, que a gente já discutiu lá no próprio item, né? Veja só nos exemplos aí como fica feio um Fife com a cauda aberta, né? Ele tira totalmente a harmonia da ave e fica longo, fica um canário grande, né? Ele vai ser penalizado não só no item cauda, mas também no item tamanho dele. Né? Olha o da direita ali, se vê, mesmo ele estando de lado, você já vê que a terminação da cauda dele lá está em M, né? Está aberta, o que não se deseja na raça. Né? Fica muito feio um Fife com essa terminação de cauda aí. Lembrando que o Fife a maioria, assim, ó, se vocês vão concordar comigo, o Fife, quando ele tem a caudinha aquela de piteira, né? Que é que o standard da raça pede. Quando você tirar uma foto, como se fosse essa primeira foto ali, é como se ele não tivesse cauda. As asas emendam, né? A terminação da asa emenda naquela piteirinha e termina naquela cauda bem curtinha, bem ajustada, bem centralizada. É muito bacana, né? A terminação quando o Fife tem a cauda de piteira mesmo. Exato. É o charme dele, né? Ali o acabamento do final das asas ali com a cauda em piteira fica muito charmosa. Parece um bloco só, né? Exato. Não dá essa divisão, né? Não dá essa aparência de divisão, né? Pernas curtas. Olha lá, pessoal, veja bem, essas aves usadas de referência não tem aquela aparência das pernas, né? Não dá aquela posição altiva do Fife, né? Ele parece que está sentado no puleiro, né? Se observar bem, nem apresenta quase as pernas do Fife, né? Só os pés dele, ó. E o Fife, ele pede pernas altivas, né? Mostre pernas e coxas, né? Um pouquinho da coxa, né? Do Fife também. Não pode ser aquele canário só de coxa, né? Então, essas fotos aqui... parecem até que eles estão com as pernas tensionadas, né? Como Exato. a massa exige. Ele está na posição quase dos 60 graus lá, mas ele não consegue levantar. Ele não tem perna, né? É que ele não tem, né? Por isso que ele não consegue levantar. Ele tá até... A fundo branco aí, visivelmente redonda, né? Parece estar pesada. Exato. Pesada. Pode ser uma ave gorda, né? também, né? Que não consegue levantar, né? Sim. Isso. Pode passar aí. Bom, mais uma vez aí eu vou agradecer aí ao Igor pelo convite, ao Bruno pelo convite também, e poder participar juntamente com vocês dois aí é um enorme prazer, né? E poder falar para diversas pessoas que eu sei que estão vendo hoje ou que vão ver depois, falar um pouco do Five Fence e falar do clube do Five especificamente, para mim é um orgulho enorme. Eu fiz parte do processo de fundação do clube, tenho um enorme prazer nisso, me orgulho muito disso. E, enfim, é isso aí.
Hoje esses slides foram criados na época que o Rodrigo Botelho foi o primeiro presidente do Clube Brasileiro de Five Fancy, né, na sua fundação. Eu fui o vice-presidente na época. Hoje a diretoria atual está atualizada, né? Hoje eu sou o presidente do Clube do Five, o Wagner Martins é o vice-presidente, o Tião é o secretário, o Davi Linar é o tesoureiro, o Adriano Sten é o presidente do Conselho Fiscal, né? E estamos aí atualizando a diretoria, né? Toda a documentação. E fica o convite a todos que quiser participar do Clube Brasileiro de Five Fancy, pode me procurar o Sebastião, o Adriano. Todos nós estamos à disposição para ajudar, orientar e fazer com que a nossa raça cresça, né? Essa raça que gostamos muito, né? Que é uma raça muito gostosa de criar, que ela cresça cada vez mais no nosso país aqui.